Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E para onde nós vamos hoje, Sr. Fudjek? Qual será nosso destino? Nosso destino, PH, é a França. Oui. Vamos lá pra França hoje. É isso aí. Então daqui a pouquinho, logo após a vinheta, nós vamos dar um passeio pela França. Disco voador, marcas de pouso, raio paralisante, extração de sangue, seres extraterrestres. Acredite se quiser. Antes de entrarmos no caso Quaroble, Sr. Fudjek, temos um relato e aí pros lados da sua terrinha, hein? É um relato lá de Colombo, do Paraná, né? Pois é, PH. Colombo é uma cidade que fica a norte de Curitiba, ela faz divisa com Curitiba. E é um município, assim, muito legal, muito bonito. Inclusive, você que está nos ouvindo aí agora, depois que acabar esse programa, esse episódio, dá um pulinho lá no portal Fenômeno e escreva Caso Colombo. É um caso de abdução, vestígios físicos, efeitos fisiológicos, que ocorreu no município de Colombo. E que teve outros desdobramentos interessantes, inclusive com documentos da Força Aérea Brasileira. Você vai gostar, tenho certeza. E Colombo é um município bem grande, sabe? E muito cheio de história. Ali tem histórias de lobisomem, tem histórias de chupacabras e agora tem... mas esse caso é interessante do Vinícius e eu tô pensando em, inclusive, uma hora conversar pessoalmente com ele, fazer algumas análises, talvez até aprofundar-se ele, assim, quiser, né? Aprofundar uma visão aí vai ser bem legal. Ó, duas coisas. Primeiro, nós temos... Ô, Sr. Fudjek, a idade tá batendo, hein? Nós temos um episódio sobre o caso Colombo aqui no Acredite Se Quiser. É um dos primeiros, é o nosso episódio número 27. Então, quem não lembra ou não escutou ainda, corre lá, volta um pouquinho no tempo e escuta que nós temos um episódio massa sobre esse caso. O PH, a idade tá batendo pra você, PH, porque eu sou bem jovem, né? Você sabe. Eu esqueço desses detalhes que você é um jovem ufólogo, esqueço, desculpa, mas enfim. Jovem. Pois é. E eu falei com o Vinícius até depois que ele me mandou esse relato que vocês vão escutar daqui a pouquinho, eu conversei com ele e falou assim, PH, eu andei tendo uns flashbacks de algumas coisas a mais aqui. O que eu falei com ele? Ó, conversa com a Bruna, vê se cabe uma regressão, vê se vocês conseguem alguma coisa nessa regressão e volta você, o Jackson e a Bruna pra gente conversar num episódio só sobre o seu caso, beleza? Ele topou. Então vamos fazer o seguinte, escutem aí o relato do Vinícius e daqui a pouquinho nós voltamos pra fazer uns comentários. Já ouviu falar de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acredite se quiser podcast@gmail.com. Estamos prontos a acreditar em você.
Fala PH, fala Jackson, beleza? Me chamo Vinícius, sou de Colombo, Paraná. Eu tenho um relato pra vocês de uma visita de dormitório que eu tive há umas 3 semanas atrás. Foi numa terça-feira, no mês de maio de 2024. Nesse dia eu acordei super disposto, numa segunda-feira, super paz, assim, zen. Bem tranquilo, assim, bem descansado, bem disposto. Acordei super bem nessa terça, aí vim pro meu trabalho normal. Aí na hora do almoço, tinha uns colegas meus almoçando e a gente tava trocando uma ideia sobre esse assunto de ufologia e tal. Aí eu comentei assim, em tom de deboche. Falei, o povo fala que vê, mas eu não acredito, nunca conheci ninguém próximo a mim, né, que tinha passado por isso e tal. E meio que falei em tom de deboche. Falei, se existisse mesmo, eles que entram em contato comigo. E dei risada assim, terminei meu almoço, o dia foi normal, aí eu cheguei em casa, jantei, tomei um banho e fui dormir com a minha esposa. Aí por volta de... a gente dorme super cedo, assim, 10, 11 horas. Saí por volta de meia-noite, meia-noite e 40, meia-noite e meia. Eu meio que acordei, não sei te dizer o que realmente aconteceu, mas eu olhei para os pés da minha cama. A minha cama, ela fica de frente para a porta, que dá acesso para a cozinha e assim para a saída, né? Nisso que eu abri o olho, eu vi no começo dois seres da tipologia Greys, assim, baixinho, uma pele lisa, cinza, com um olhão grande, assim, e eu fixei bem o olho, assim, para mim ver mesmo se eu tava dormindo. Cocei o olho, assim, cheguei até a coçar o olho, e nisso que eu fixei mais o olhar, eu consegui ver mais um ser, só que esse eu não consegui ver bem a feição dele. Eu só vi um vulto, como se fosse maior que os dois seres que estavam, todo preto. Parecia que ele tava com um sobretudão preto, assim, sabe? Nisso, os seres olharam pra mim e falaram, venha conosco. Nisso que eles falaram isso, eu simplesmente levantei. Eu não sei se é alguma coisa espiritual, alguma coisa assim, mas foi como se eu tivesse uma projeção astral, como eles me retirassem dali numa projeção astral. E nisso eu fui junto com eles, assim, eles me puxaram, só que em nenhum momento eu senti pânico. Eu fiquei bem calma, assim, até parecia que eu sabia o que estava acontecendo, assim, mas eu fiquei totalmente calmo. Não tentei gritar, não tentei nada. Nisso a minha esposa estava dormindo ao lado também, e eu estava super calmo. Aí esses seres que falaram isso, venha conosco, eu fui, eles me levaram, eu acredito ser uma nave, mas eu não lembro como eu cheguei nessa nave. Eu só sei que tinha uma central, assim, como se fosse uma central de comando, assim, cheio de vários botões, assim, e não falavam nada. Eles ficavam todo momento ali, os dois Grey, e aquele vulto preto, assim, junto. Aí, nisso, eles me levaram para um lugar que era como se fosse uma jaula. Eles me levaram para essa jaula e me deixaram lá dentro. Isso que eu cheguei, que eles me jogaram para dentro da jaula, eu vi vários seres diferentes, um diferente do outro, como se fosse várias espécies, assim, a espécie humana, as outras espécies. E o mais próximo que eu cheguei de um desses seres foi de um ser muito estranho, que ele era animalesco. Ele tinha como se fosse penas, assim, só que aquelas penas, tipo, tem 2 em um lugar ou sem nenhuma outra. Não era todo igual ao corpo de um passarinho. É como se fosse o corpo igual de um passarinho, só que em alguns lugares sem penas, assim, sabe? O rosto dele era muito parecido com... Tinha um bico como se fosse de um papagaio, só que era um bico curvado, assim, só que pra dentro. É como se ficasse no mesmo nível, assim, da testa, assim, dele. E ele olhou pra mim, assim, arregalou os olhos, eram os olhos compridos, assim, grandes, arregalou assim e falou, o que você está fazendo aqui? Não era pra você estar aqui. Só que ele não falava com a boca, assim, não abria a boca pra falar, ele se comunicava comigo via telepaticamente, assim, sabe? Eu entendi o que eles estavam falando, só que eu não conseguia falar com eles. Em nenhum momento eu consegui responder o que ele perguntou pra mim, responder o que eu tava fazendo ali. Eu só simplesmente não conseguia. Eu tentava falar e não saía nada. Nesse meio tempo veio esses dois Greys, me tiraram dessa cela, e esse ser que tá com a tipologia de passarinho ali, podemos dizer assim, ficou naquela cela, e eu saí. Nisso que eu saí, eles me levaram pra como se fosse um portal, só que ele era como se fosse numa fonte, assim, onde tinha uma espécie de painel também, onde eu podia selecionar, como se fosse onde eu podia selecionar o mundo que eu queria visitar. Aí eu apertei esse painel, não me lembro onde que foi, não vi nome, não vi nada.
Eu só apertei assim esse painel e nesse painel ele me teletransportou pra debaixo, como se fosse debaixo de uma lajota, assim, sabe essas lajotas de piso? Como se eu estivesse ali embaixo. Nisso que eu subi, como se fosse uma tampa de bueiro também. Nisso que eu abri essa tampa, tinha outro ser, só que esse outro ser tava fazendo guarda. Ele tava com uma arma na mão, não uma arma convencional, era uma arma tipo um tubo assim, bem clean assim, tipo como se fosse um tubo mesmo. E nisso que eu subi, que ele me viu, ele começou a disparar essa arma em mim. Cada vez que ele tentava atirar, eu me escondia embaixo do piso que ele tava, eu fui tentando me esconder. Aí nisso, ele tava tentando atirar em mim, eu voltei pra esse, como se fosse esse portal, que eu acredito ser um portal. Nesse tempo que eu voltei, o Gray falou pra mim, agora você acredita? E me puxou. Nisso que ele me puxou, eu fui parar dentro da nave de volta. Aí eu só fui acordar, acho que umas 3h40, 3h50 da manhã, eu acordei assim, normal. Levantei de noite, acordei com muita sede, e a hora que eu fui me deitar na cama de volta, minha esposa acordou e falou, nossa, o que é isso no seu braço? No meu braço direito. Eu falei, o que é isso o quê? Aí a hora que eu olhei no meu braço, tinha um calombo, como se eu tivesse tomado uma porrada assim, e ele fica inchado, sabe? Só que não doía, era como se fosse só um calombo ali, eu não sentia dor, não sentia nada. E tá, contei o sonho ali, não sei se foi sonho, mas contei a experiência ali pra minha esposa. Ela nunca foi de acreditar nessas coisas, não deu bola, né? Aí voltei a dormir. Aí no outro dia, eu acordei, ainda estava com calombo, mas não estava doendo. Eu fiquei acho que uns 3-4 dias com esse calombo, não sei te explicar o que era, não fiz exame, e daí fiquei com essa dúvida do que poderia ser isso que aconteceu, né? Porque eu nunca fui de acreditar, e daí no momento que eu duvidei, que eu questionei, que eu debochei, aconteceu isso. E no caminho, eu esqueci de mencionar, no caminho para casa, na hora que eu tô voltando, eu volto pela estrada da Ribeira ali, nessa estrada da Ribeira, ao final dela, ao lado dela, assim, tem o Morro do Anhangava, que é onde o pessoal faz trilha, então, como se fosse uma serra ali, que mais pra frente tem a Serra do Mar e tal. O Fudiek deve conhecer bem ali, que é perto de onde ele mora. Indo pra lá, eu vi como se fosse uma luz brilhar em cima do morro. Só que era uma luz, assim, bem forte, apagou e acendeu. Fez isso 2 vezes só e desapareceu. Só que no momento nem me toquei, né? Porque eu nunca fui de acreditar tanto assim nisso, né? E ali é uma rota de avião também, né? Passa os aviões ali que saem do aeroporto do Afonso Pena, do Bacaxiri. Então, na minha cabeça era um avião, mas eu tenho por mim e tenho convicção que não era. Provavelmente era esses seres, estavam me avisando algo, alguma coisa assim. Após isso também, após esses 3 dias, sumiu esse caroço que eu tinha no braço, esse calombo que ficou ali, e começou sempre no finalzinho da tarde. Eu tô tendo bastante dores na parte de trás da cabeça, na nuca, assim, sabe? Então esse é meu relato. Eu queria compartilhar com alguém, eu até compartilhei com a menina aqui que trabalha comigo. Ela me falou até do livro, que tem um rapaz aí do podcast de vocês aí que fez o livro, que é Tipologias Extraterrestres, para ver se tinha alguma coisa a ver com esses seres que eu vi. Eu acho que eu não comentei como era o rosto desse outro guarda, né? O rosto desse outro guarda era como se fosse uma cara parecida de polvo. Tinha 4 tentáculos, como se fosse o queixo dele, assim, sabe? E a cabeça dele era achatada, e a face dele da boca para baixo, assim, ele parecia um polvo. Então fica aí meu relato, meu agradecimento. E muito obrigado por esse podcast incrível aí, que eu tô cada dia mais apaixonando nesse mundo aí ufológico, beleza? Valeu, obrigado. Pois é, senhor Fudiek, esse relato dele é interessante, hein? Porque tem muita coisa junto ali numa história só. Pois é, olha, que fique de alerta e fique de lição para todo mundo que tá ouvindo, não desafie fenômeno ufológico. Não desafie. Cara, eu desafiei umas 3 vezes. Lá no começo, quando eu tava começando a pesquisar ufologia, eu desafiei 3 vezes. Nas 3, tive respostas, assim. Então, não façam isso. Sabe aquela história que eu conto que eu estava indo pra casa da minha avó e passei por uma área mal assombrada e tudo, e que tinha um binóculo debaixo do braço, e que o binóculo quase voou do meu braço? Então, foi uma das ocasiões que eu desafiei.
Eita. Desafiei o fenômeno porque eu tava investigando os fatos na região lá e todo mundo que eu conversava falava, não, eu quero ver o fenômeno, eu quero ver se é real mesmo, né? Eu falava brincando pra eles, né? Dito e feito, de noite aquilo se mostrou muito real, né? Então, gente, não desafiem o fenômeno, respeitem o fenômeno e se vocês quiserem ter uma vivência, procurem de uma forma positiva e não desafiando. Pois é. Ó, eu já quero deixar registrado aqui que todo mundo lá no grupo até fizeram uma figurinha de meme pra mim, que tudo pra mim é alienígena. Então sim, eu acredito, nunca desafiei. Vocês não precisam provar nada pra mim, tá? Eu acredito demais da conta. Eu não quero ter surpresas desagradáveis aí. Mas vamos lá pro relato do Vinícius. Primeiro, o que me chamou atenção. Ele contou que ele estava deitado e, vocês ouviram aí, ele levantou e ele se viu deitado, que foi tipo uma abdução astral. A gente já falou disso aqui outras vezes, né, Jackson? Sim. E já trouxemos outros relatos também parecidos com isso aí. Sim, o detalhe da história dele tem tudo a ver assim, com um relato de abdução astral. Mas, geralmente, a abdução astral está relacionada com a abdução física também. Então, em algum momento, ele pode, não estou dizendo que tenha acontecido, mas pode ser que ele tenha tido uma experiência física também em algum outro momento da vida que ele não lembre, né? Porque a maioria dos casos de abdução, a memória é bloqueada, né? Eu falei ali que nós vamos marcar uma conversa com a Bruna e a Bruna vai tentar descobrir mais coisas. Mas eu sempre pensei que a primeira vez que a pessoa é levada, porque essas são abduções recorrentes. Às vezes ele já foi abduzido várias vezes e não se lembra. Ele se lembrou dessa porque, sei lá, deu algum problema no processo lá de apagar a memória dele, entendeu? Ou porque era pra lembrar. Sim. Mas o meu ponto é que às vezes a primeira vez que a pessoa é abduzida, ele é abduzido fisicamente, ele é levado a algum lugar, pra ele ter alguma coisa implantada que possibilite depois eles fazerem esse tipo de abdução. Quando é abdução por Grace, a abdução é seriada, ela não é uma abdução única, né? Eu não conheço nenhum caso, só o do Travis Walton, mas aquela abdução foi acidental, mas todos os outros que relatam a abdução por Grace, a abdução ocorre de forma sistemática ao longo da vida, né? Começa ali com os 3, 4 anos de idade e vai até a velhice, né? Então, no caso dele, pode ser algo nesse sentido. Não estou dizendo que seja, né? Pode ser que seja um caso fora da curva, mas geralmente é, né? Cara, pois é. E lembrando que o caso dele é recente, ele falou que foi agora em maio, numa terça-feira de maio de 2024. E eu recebi muitos relatos de pessoas diferentes, inclusive de países diferentes, que me relataram a mesma coisa. A mesma coisa. Não com os seres que nós vamos falar agora, porque ele falou que viu um Grey, um ser com umas características meio de polvo, parecendo um mascote do nosso podcast, e um com características de ave, de um passarinho. Nos outros casos foram basicamente os Greys. Esse caso dele me chamou a atenção porque ele viu essas outras tipologias lá. E ele falou que teve um tipo de missing time de umas 3 horas. Ele falou que isso aconteceu por volta de meia-noite, meia-noite e meia. Quando ele acordou na cama, assim, que ele se deu conta, era mais de 3 horas da manhã. Então é uma coisa que está acontecendo, não foi só com ele. E coisas recentes, né? Agora, se for abdução em corpo astral, uma projeção astral, abdução no plano astral, essa questão do ser animalesco é relativa, porque um ser no plano astral consegue mudar a sua forma de acordo com a sua vontade, né? Então isso pode ser relativo, e se for, que nem ele falou lá daquele ser em forma de papagaio e tal, ser animalesco, isso pode ter sido uma situação gerada para teste social, para testar a reação dele frente a essas coisas que fogem do padrão, né? Como é que ele reage diante de algo desconhecido, né? Diferente de tudo que ele conhece? Como é que ele iria reagir? Então, pode ser um experimento. Cara, tem uma série muito antiga, inclusive depois nós vamos até chamar o Tiquete pra gravar sobre essa série, que chama Projeto UFO. É uma série ali da década de 70, 80, e que era uma série procedural, tinha ali uma linha de história que eles seguiam, mas tinha uns episódios da semana que eram casos ufológicos. E em um desses casos, uma mulher falou que foi abduzida por seres em formato de cavalo. Eles tinham cabeça de cavalo e levaram ela pra uma nave, fizeram experiências com ela. E ela falou que ela sentiu menos medo porque cavalo era uma coisa que ela gostava muito e que ela tinha familiaridade, na casa dela era cheia de quadros de cavalo. E os investigadores começaram a levantar a hipótese que ela não tinha visto seres que eram cavalos, porque eles já tinham investigado outros casos com os Greys e tal. E no final do episódio a gente descobre que ela é abduzida e acontece uma hora lá que um dos seres esbarra em alguma coisa e eles mudam de forma de cavalo pra Grace. E ela começa a gritar e apavorar, e aí quando ela volta ela tem flashes dessa experiência. E ela vai procurar fazer regressão, né? Pra descobrir o que realmente aconteceu. Porque na cabeça dela tudo era legal, que os cavalos ficavam ali com ela, e ela via os cavalos se movimentando, e eles chegavam perto, ela fazia carinho. E não era, ela tava sendo abduzida, cara. Pois é, e
Mas isso é uma técnica que eles usam também, né, PH? Tem vários casos assim. Por exemplo, teve um caso em São Paulo que a pessoa era fã do desenho do Gasparzinho e os seres se mostraram como sendo o Gasparzinho. Teve um outro caso de um menino que viu um alienígena no quarto antes da abdução, e esse alienígena se mostrou como o Gata. Sabe o Gata do Changeman? Sim. Ele verdinho, então se mostrou daquele jeito, depois que assumiu a forma de Grey. Mas, eles usam isso justamente para evitar um impacto emocional inicial na testemunha. Né? Cara, um ouvinte me contou uma história que ela tinha um coelhinho de pelúcia, um coelhinho meio rosado assim de pelúcia quando era criança, e ela falou que um dia o coelhinho levantou, pegou na mão dela e levou ela pra casa na árvore. E eu já contei isso, e ela não tinha casa na árvore, cara. É complicado. Mas aqui, nós vamos voltar no caso do Vinícius, nós vamos abordar com mais calma essa história aí, com a Bruna aqui, nós vamos trazer mais informações, mas já fica aí o aperitivo pra vocês. E só lembrando que vocês estão escutando isso nessa quinta-feira, na próxima terça vai ter a volta dos episódios ali, 2 episódios por semana, acredite se quiser, mas esse segundo episódio vai ser só pros apoiadores. Então, quem quiser escutar coisa inédita aí, ó, 2 episódios por semana novamente, entra lá no Apoia, acredite se quiser. Beleza? Bora pro nosso caso Quaroble, senhor Ufudjek. Bora! Então, bora lá. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Então, senhor Ufudjek, França, 1954. O que aconteceu lá? Cara, aconteceu muita coisa. Foi dentro daquela onda ufológica, né, do ano de 54, com numerosas aparições por todo mundo. E na França não foi diferente, viu? Aconteceu um caso clássico lá, muito legal, que a gente vai conhecer agora no programa de hoje. Um caso muito bom, muito legal, com pouso, vestígios físicos, contato com tripulantes. E é uma história que segundo o Jacques Vallée, é um dos casos clássicos franceses, né? É um dos 3 tops lá da França. Então, esse evento, ele ocorreu em Quaroble, uma região chamada Valenciennes, ao norte da França, quase, eu ia falar quase esquina, não, mas é quase fronteira ali com a Bélgica, bem ao norte ali. E ali naquela região passa ferrovia e tudo, uma região bem interessante ali. E aí, numa dessas ferrovias ali, tinha uma pequena casa onde morava o Marius de Wilde, que era um ex-marinheiro, que agora cuidava ali da ferrovia, era como se fosse um guarda ali daquela região, né? E aí, então, ele estava ali na região da passagem de nível 79, e morava a esposa, o filho e o cachorrinho Nick, que fazia a guarda ali da propriedade. Então, o Marius, ele estava lendo um livro, né, sentado do lado da lareira da casa dele, a esposa e o filho já estavam dormindo, e ali por volta das 22h30, o cachorrinho Kiki, que estava do lado de fora, começou a latir muito intensamente, e aí ele pensou, puxa, estão roubando minhas galinhas. E aí ele saiu, né, pra ver e tentar espantar qualquer ladrão que estivesse ali roubando as aves dele. Só que ele olhou pro lado, ele olhou pro lado e ele viu que tinha uma massa escura bem sobre a ferrovia, parada ali silenciosamente. E aí ele achou aquilo estranho, o cachorrinho começou a latir na direção desse objeto, e aí ele pegou uma lanterna e foi até o jardim, né? A intenção dele era iluminar, porque ele achou que era uma charrete. E nisso, quando ele pegou a lanterna, ele viu que o cachorrinho dele estava voltando assustado, meio choramingando e rastejando, demonstrando muito medo. E aí então ele escutou passos aparentemente de 2 pessoas que estavam se aproximando ali de onde ele estava, e aí ele apontou a lanterna e ele viu 2 figuras, só que eram 2 seres baixos, pequenos seres, com uma espécie de capacete cobrindo a cabeça, e eles tinham ombros bem largos, mas ele não viu ali detalhes de braços, né? E se você vê algumas imagens, alguns desenhos representando esse caso, você não vai ver a descrição dos braços, né? Não quer dizer que eles não existam, mas é que ele não viu por causa da escuridão, né? Pode ser, mas é bem estranho, assim, eles não conseguiram ver braço, que é um traço bem marcante, né? Quando a pessoa tem um avistamento, assim, principalmente de seres, assim, a primeira coisa que chama atenção é braço longo, dedo fino, e nesse, nada. Pois é.
Então, esses seres, eles tinham aproximadamente 1 metro de altura ali, pelo que ele calculou, um traje mais escuro, e eles passaram apressadamente em direção a esse objeto, e o Marius DeWilde, ele fez menção de se aproximar com a lanterna em punho para ver que tipo de objeto era aquele, né, porque ele já estava vendo uma forma meio arredondada, uma forma de disco mesmo, né, e aí, quando ele foi chegar mais perto desse objeto, surgiu um facho de luz que paralisou ele. O famoso raio paralisante. O raio paralisante. Ele só conseguiu ver os tripulantes entrando nesse objeto, e esse objeto decolou silenciosamente e se afastou. E aí então ele se soltou, conseguiu se mexer de novo e foi avisar a esposa, né? Contar o que tinha acontecido. Daí então, depois de avisar a esposa, ele resolveu ir até um vizinho e ele narrou a história pro vizinho também. E eles foram até o local onde tudo tinha acontecido e viram que havia algumas coisas estranhas ali, né? Por exemplo, o telefone que havia ali do lado não estava funcionando, a lanterna que ele estava usando na hora do avistamento também não estava funcionando. E aí esse vizinho recomendou que ele procurasse a polícia. Naquela mesma noite, ainda escuro, a polícia foi até o local. Ele foi até a polícia, né, que ficava 2 km ali. E aí eles foram até o local e iniciaram uma investigação ali, questão de poucas horas depois do avistamento. E aí olha que interessante. Enquanto eles estavam investigando o trilho, passou um trem. E era um trem cargueiro, ele passou e de repente deu um estralo muito grande enquanto o trem estava passando. Como se tivesse quebrado alguma coisa, a partir de alguma coisa assim. E aí o maquinista parou a composição, fez a verificação e foi telefonar lá para a central, né, para informar que houve alguma coisa que ele não soube dizer o que era. E aí que eles constataram que o telefone estava com algum tipo de problema. E esse telefone funcionava até pouco antes, né? Era um telefone movido a bateria. E aí então, no dia seguinte, eles continuaram a investigação e eles descobriram que havia 5 marcas de perfuração no trilho. O trilho, ele estava afundado, havia um círculo de afundamento no trilho e nos dormentes havia essas 5 perfurações, como se fosse algum tipo de trem de pouso, alguma coisa assim. E aí eles fizeram análises e viram que essas marcas eram simétricas, eram semelhantes em todos os buracos, né? E descobriram também que para fazer um buraco daquele, uma pressão, um achatamento como aconteceu e aqueles buracos, seria necessário algo em torno de 30 toneladas para fazer aquele tipo de marca, né? E aí o caso ficou por isso, mas o Marius DeWilde, ele ficou doente nos dias seguintes, apresentou problemas respiratórios. O cãozinho dele, o Nick, morreu misteriosamente de causa desconhecida dias depois, e também 3 vacas de uma propriedade próxima de uma fazenda morreram sem qualquer causa aparente. As vacas foram analisadas, resolveram fazer autópsia nelas e descobriram que não havia sangue nos corpos. Olha que interessante. Suspeito, né? Mas o cachorro tinha esse mesmo... Tava sem sangue também? Não fizeram análise. É porque o que ocorre? Naquela época, setembro de 54, a ufologia ela estava apenas começando, né? E ela não tinha parâmetros ainda, né? Esse caso de ausência de sangue nas vacas, eu acho que é o caso mais antigo que eu conheço desse tipo. Sim. Então, não havia parâmetros prévios anteriores para conduzir uma investigação, né? A partir do momento que se sabe que animais relacionados a avistamentos ufológicos ficam sem sangue, aí você já faz uma investigação, né? Você já analisa esse aspecto. Mas, como foi o primeiro, não analisaram, né? Eu ia falar exatamente o que você falou, porque se tivesse tido casos antes, provavelmente eles teriam examinado o cachorro também para ver se tinha a mesma coisa, mas como era novidade, não tinha porquê. De repente, eles nem relacionaram as coisas. Pois é. E esse, então, é o caso Quarouble, ocorrido lá no norte da França. Peraí, e a parte dos negócios que ficou lá, os magnésio? Pois é, cara, isso aí eu achei um tanto polêmico, porque nas fontes oficiais que eu encontrei sobre o caso, não cita isso. E eu já vi referências a esse material, a esses conteúdos e tudo, mas eu não vejo grandes sites, grandes livros, grandes pesquisadores citando isso, citando a descoberta desses metais na época. Então eu tratei isso como uma informação duvidosa, eu particularmente acredito, né? Mas como era algo assim mais duvidoso, eu não coloquei na pauta, nos vídeos e nem aqui no episódio. Mas isso é um aspecto interessante, porque no futuro a gente pode abordar mais coisas sobre materiais e falar especificamente sobre
esse caso, sobre esse aspecto. Eu até chamei isso aqui porque eu achei interessante, eu vi essa matéria no Fenômeno, e eu achei que realmente no pouso ali, quando eles estiveram pousados nos trilhos, e sei lá, o calor danificou os trilhos a ponto do trem não passar, tivesse feito algum depósito de magnésio, alguma coisa que metal muito duro e estava impedindo as rodas de continuarem o caminho. Sim. Eu até imaginei que fosse alguma coisa nesse sentido. Eu não encontrei nada nesse sentido, assim. E essa informação do metal ali, eu ainda tenho que analisar melhor, porque é poucas fontes citando isso, né? Qual que é a opinião do Vallée desse caso? O que ele acha desse caso? O Vallée investigou esse caso, ele mesmo? Ou ele pegou a investigação de outra pessoa? Se não me engano, ele investigou os 3 clássicos franceses e por isso que ele considera eles como clássicos, né? Porque acho que ele colocou muita credibilidade neles, né? Até por conta das evidências que ficaram e tudo, marcas, os sinais, os efeitos fisiológicos e tudo. Então ele considera isso como um clássico. E ele chega a citar esse metamaterial, esse magnésio encontrado no local? Eu não cheguei a encontrar referência, mas eu acredito que ele fala sobre isso. Que ele tem um trabalho sobre isso mais recente, só que eu não aprofundei muito nesse trabalho dele ainda, para ter certeza. Mas é um tema interessante pra gente abordar aí sobre metamateriais e análise desses elementos. Nós vamos voltar para falar disso ainda. Mas aqui, aproveitar que a gente falou desse caso aí que envolve um trem. Trem é bom para Minas, que pode ser qualquer coisa. Mas eu sei que os ouvintes vão entender que o trem, nesse caso, é uma locomotiva. Eu vou puxar um outro caso aqui que eu quero ver se você conhece. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Ô Jackson, quando eu tava começando, acredite se quiser, eu comecei a montar umas pautas, eu fui pegando casos que eu achava diferentes, e esse caso, ele tá aqui guardado na minha gavetinha de pautas, desde, sei lá, de dezembro de 2022, e até hoje eu não toquei nele, e acho que surgiu o momento. Eu encontrei esse caso como o mistério do trem que se chocou contra um OVNI no Kentucky, nos Estados Unidos, em 14 de janeiro de 2002. Você conhece essa história? Não, essa história é nova pra mim. É curioso que não tenha circulado muito, né? Se for realmente verdade isso aí é um fato, digamos assim, extremamente significativo, extremamente importante, né, porra? É um trem, né, que se chocou lá contra os objetos e vice-versa, que daí, então, isso torna o caso bem significativo, mas curioso que isso não seja algo citado, né, muito assim na ufologia. Cara, eu também não conheci esse caso, tanto que eu separei ele porque eu achei ele muito curioso. Qual que é a história? Os trens estavam passando pela ferrovia ali, né, pela linha férrea, lá no Kentucky. Ele estava saindo de Russell, na cidade do Kentucky. E um dos condutores lotou uma luz muito forte na frente deles nos trilhos. Aí, o que ele pensou? Pô, tá vindo outro trem ali. Ele começou a tocar o alarme do trem e buzinar e fazer barulho pra ver se o outro objeto que ele tava vendo, a luz que estava vindo, parava, mas ela não parou. E os objetos continuaram vindo, cara, e bateram de frente no trem, a ponto de destruir a frente do trem e o trem parar, não rodar mais. E diz o maquinista ainda que, além dessa luz que chocou de frente com o objeto, com o trem, uma outra pegou na lateral do trem e foi raspando, fazendo um barulho de metal, saca? Quando você pega assim, passa o metal numa parede, foi fazendo esse barulho. Aí eles pararam sem entender nada, porque eles acharam que era um trem. Não era um trem, o que foi isso? E eles olharam e tinha um rio, assim, logo do lado da linha férrea, e eles viram essas duas luzes pairando sobre o rio e desaparecendo depois. Esse caso, eu achei muito interessante, porque, inclusive, aí eles acionaram a companhia férrea, sei lá, e vieram militares ali, cercaram a parada e levaram o vagão que foi afetado embora e várias amostras. Inclusive, eu não tenho como confirmar isso, eu pesquisei esse caso e eu não achei muita informação, mas se eu não me engano, eles arrancaram os trilhos do trem de um determinado trecho ali e trocaram por outros e levaram embora os que estavam lá. Agora, por quê? Eu não sei. Interessante, hein? Então, esse caso é muito legal, cara, e não tem muita informação. Pois é. Você está ouvindo Acredite, se quiser. Então foi isso. Hoje falamos sobre mais um caso famoso da ufologia da França, o caso Quarouble. É um caso curto. E nós trouxemos também essa história do OVNI do Kentucky aí que bateu num trem. Se vocês que estão nos escutando sabem mais detalhes dessa história dos OVNIs aí que bateram no trem, entrem em contato com a gente e compartilhem as informações. Eu vou deixar na descrição do episódio as matérias que o Jackson tem sobre esse caso, que estão lá no Fenômeno. Inclusive lá vocês podem ver fotos, desenhos dos seres, tem algumas ilustrações, foto da testemunha e foto do metamaterial que a gente citou aqui, que o Jackson falou aí que não é uma coisa confirmada, que realmente esteve lá, mas fica de curiosidade, dê uma olhadinha lá. E também, se alguém tiver informação sobre esse caso e quiser compartilhar, fique à vontade.
E lá na descrição do episódio, onde eu vou deixar os links para as informações desse episódio, tem o link do nosso Apoia-se. Vão lá, entre no nosso Apoia-se, dê uma forcinha. E lembrando que nós vamos começar a ter episódios inéditos para apoiadores aqui a um tempo. Vocês estão escutando em um episódio por semana agora, que está saindo no Spotify, mas para os apoiadores vai ter episódios extras. Então fiquem de olho aí. Então, entrou no Apoia-se, a primeira postagem do mural, link do nosso grupo do WhatsApp. Entra lá, chama o Jackson lá e vamos trocar uma ideia. Pegar aí lá na descrição do episódio, no Spotify, tem o link da nossa loja Skinwalker com Y, hein? skinwalker.com.br. Lá você vai encontrar muita coisa legal, não só de ufologia, né? Tem ciência, mistérios, cultura, filmes e tudo. Livros, revistas. Então, se presenteie ou presenteie alguém, aproveite mesmo. E um recadinho bem legal aí pra vocês acompanham aí nossos conteúdos, acompanham nosso trabalho, acompanham as postagens lá no Portal Fenômeno, lá no canal Fenômeno também, e você já deve imaginar que produzir tudo isso não é uma coisa muito fácil não, né? Exige tempo, exige dedicação pra pesquisa, desenvolvimento de roteiro, gravação, edição, renderização, lançamento dos conteúdos, isso tudo é a gente que faz, né? A gente não paga ninguém pra isso. Sozinho. No braço, na marra. Então, para que isso ocorra, também é necessária a aquisição de livros, boletins, equipamentos, serviços e o próprio ambiente de trabalho, né? Que às vezes a gente precisa investir também, né? Sim, e só uma coisinha, Jacques, que muita gente às vezes não se toca, é que o fenômeno ele existe, mas ele existe lá com esse acervo, e esse acervo ele tem que ser hospedado em algum lugar. E, novamente, eu já falei isso aqui várias vezes, todo mês o Jackson coloca lá mais 5, 6 GB de documentação ufológica, de documentos, de vídeos, de áudios. Hospedar isso tudo custa caro, a gente paga pelo armazenamento do fenômeno. E para ajudar o fenômeno ali a se manter, podia dar essa forcinha aí que o Jackson tá falando pra vocês, porque, cara, manter esses arquivos disponíveis pra hora que a pessoa quiser acessar ali, sem ficar travando, engasgando, custa um dinheirinho, viu? E detalhe, é disponibilizado gratuitamente, né? A gente não cobra nada. Sim. A pessoa não precisa nem fazer cadastro no site pra acessar o conteúdo, né? Exatamente. Então, ajudem a gente, acesse aqui o link da vaquinha na descrição e dá uma força lá pra gente manter esse projeto grandioso. É isso aí. E, ó, galera, quem tá escutando, qualquer valor ajuda. Se cada pessoa que estiver escutando der R$1 ali, a gente já consegue e ajuda o fenômeno a se manter o acervo no ar, adquirir mais material pra gente continuar fazendo pesquisa. Então, quem puder dar essa moral, eu vou deixar o link na descrição do episódio no Spotify, beleza? E pra finalizar, já que vocês estão em nossos links, vão lá no Instagram do Acredite Se Quiser. Lá tem um link para compras na Amazon. Você que vai fazer uma compra na Amazon, por favor, ajuda a gente. Entra pelo nosso link, fica lá nos destaques das bolinhas ali de cima do Instagram. Você clica ali, você já vai direto para a Amazon, e qualquer compra que você fizer ali, ela entra como sendo uma compra de indicação do podcast e a gente ganha comissão. Então, quem for comprar na Amazon, por favor, dá essa força pra gente. Valeu! Nos vemos na próxima semana com mais casos ufológicos e misteriosos. E não se esqueçam, aqui nós só contamos as histórias. Acredite, se quiser. Vai passar a máquina ali de novo. É bom que faz efeito especial, pô, não estou falando de trem. Tá, então bora lá. Sim, continua. E aí, então, no dia seguinte, eles